Salve, salve, amigo estudante aventureiro da internet! Este é o segundo vídeo da parte de daquelas dicas de como fazer o Enem de fato na hora da prova mesmo, na real. Bom, nesse segundo bloco, lembrando que esse é um vídeo continuação do primeiro, que te dá algumas dicas de preparação antes de realizar a prova, esse vídeo de agora já é no momento da guerra, tá? No momento em que realmente você está de frente com aquela prova e no momento que realmente toca aquele sinal. E aí, meu irmão, eu vou te dar aqui, continuando, né, as dicas, na verdade, a dica número 5. A dica número 5 é a seguinte. Cara, você tá com a cabeça descansada ainda, tá? Para com essa mania de querer fazer as provas, né, na sequência 1, 2, 3, 4, 5. Bicho, só bobalhão ainda insiste em fazer prova na sequência que tá aqui. Só para você ter noção como é que a sequência de prova não altera nada, os Enems diferentes, das diferentes cores, eles vão alterar simplesmente a ordem das questões. Então, por que você vai se prender à ordem que a questão, que a prova está te dando? Por organização? Não seja por isso, tá? Se você se comunicar, escrever na prova, deixei essa questão, circulei essa questão, pulei, faz a Elsa, let it go, sacou? Mas o mais importante de tudo, né, não é pular a Bangu, mas você começar com as questões que você tem mais chance de acertar. E como é que eu vou identificar isso? As questões que você tem alguma aptidão. Se a matéria é uma matéria que você gosta mais, começa por ela. Tá? Um exemplo pessoal, sempre vou colocar exemplo pessoal aqui. Eu gosto da questão de inglês. Eu sei que são 5 questõezinhas só, tá? Mas eu começo com a questão de inglês porque o inglês está em dia, então eu tenho mais chances de garantir aqueles 5 pontinhos, que são 5 pontinhos só, mas já me coloca numa moral de prova positiva. Eu já me sinto melhor, por exemplo, de ter noção de que eu vou com certeza garantir aqueles 5 acertos. Tá? Um outro detalhe muito importante a ser mencionado é que você não vai ter essa mesma, vamos dizer, moral de prova se você começar com, por exemplo, uma área que não lhe é muito confortável. Não, quero começar o mais difícil primeiro para depois, né, fazer os mais fáceis. Não. Tua cabeça está mais descansada agora. Garanta estes acertos enquanto tua cabeça está descansada. Tenha prazer nesse momento inicial. Aí tua moral de prova fica no saldo positivo, tá bom? Então comece pela sua zona de conforto. Primeira dica. Dica número 6. Bom, principalmente nesse primeiro domingo, você vai ter uma prova de bastante carga de texto. Então é muita letrinha misturadinha, né? E cada um, obviamente, vai tendo sua velocidade de leitura, sua disposição de leitura. Eu, por exemplo, leio essa parte textual, assim, dedinho mesmo, como se estivesse com o meu dedo acompanhando letrinha por letrinha, como se tivesse, sei lá, uma legenda de música, bem devagarzinho, para poder assimilar muito bem o que está sendo mencionado naquela questão por escrito. E aí, gente, eu gosto muito de pensar que nessas provas que tem muita carga de texto, as vistas vão cansar. Okay? Em algum momento, aquele mar de letra vai dar um bug nos seus olhos, né? Eu chamo isso de ATP de leitura, tá? É como se fosse, né, o life, né? Como se fosse a barrinha de cansaço ou descansar, né, dos seus olhos para a leitura continuada. Então, o que eu chamo aqui agora? Na dica 6, eu falo encontre suas ilhas do prazer. O que é ilha do prazer? Cara, se a prova é muito textual, quando começar a cansar as vistas, velho, procura na cara dura alguma charge para fazer, algum mapa, alguma tabela, alguma coisa que te dê uma outra informação visual que não seja a escrita. Então o seu cérebro vai te agradecer muito, que ele vai funcionar como se fosse uma ilha de respiro mesmo. Mas é questão, ok, mas é uma ilha que vai estar te dando, tá trabalhando uma outra área do seu cérebro, uma área que vai né, fazer conexões conectivas, né, instigar a sua subjetividade de uma linguagem visual. Isso já te descansa um pouco o seu ATP de leitura, a sua carga de leitura, letrinha após letrinha, uma embaixo da outra, nos bloquinhos de texto, tá bom? Então, identifique isso aí, quando começar a cansar a ver essas questões. E ao contrário também vale, tá, gente? Por exemplo, na segunda prova tem muita conta, são 45 questões de matemática. Então, cara, se você for naquela carga de fazer
conta. De vez em quando vai lá caçar uma questão de texto, por exemplo, uma questão conceitual de uma biologia da vida, ou sei lá, uma questão conceitual de física da vida, ou, sei lá, alguma questão conceitual. Saiba medir, saiba procurar essas ilhas, né, não majoritárias da prova para você encontrar esses respiros, tá? Seu cérebro agradece também, ok? Dica número 7. Bom, esse é um momento de contato direto com a questão. Na verdade, a dica número 7 é um combo de dicas, né, que assim, elas são voltadas exatamente para a linguagem da prova do Enem. A linguagem da prova do Enem, da questão Enem, cara, por um lado ela é uma mãe, porque ela te direciona. O que significa um direcionamento? O enunciado, ele te canta a pedra do que é para você levar em consideração. Beleza? Ou seja, quando você lê alguma alternativa, velho, você faz um mapa mental para tentar, assim, salvar aquela alternativa, para tentar falar, mas se eu levar aquele em consideração daquele negócio, daquele troço outro, você dá um vorteio. Enquanto que no Enem a coisa é mais linear, a coisa mais direta, tá? Então, olha só que interessante. A questão vai falar assim, ó, considerando que esse comando de enunciado é uma mãe para o Enem. Porque você vai considerar exatamente aquilo que a questão está só te levando para chamar atenção, e você vai desprezar todo esse mapa mental maluco que você está montando na sua cabeça para salvar a alternativa. E é simples assim. Tá? Então, às vezes ele te direciona a algum ponto diretamente no texto. E às vezes o texto, velho, vai estar com uma informação interpretativa que vai lhe arremeter a uma possível resposta válida, né? Uma possível resposta que tem a ver. As pessoas me falaram assim, mas tem coisas muito específicas que caíram nas últimas provas. Realmente, a tendência da prova do Enem tem ficado mais tecnicista, mais conteudista. Mas mesmo as mais conteudistas, assim, trabalhando de uma forma interpretativa, de você saber voltar ao texto e procurar o que ela está te induzindo a pensar, você consegue lá tirar um leite de pedra aí nessa história, tá bom? Bom, a outra questão é a seguinte. Tem um momento muito sinistro, né, que você fica no 50-50. O que é ficar entre 50 e 50? Cara, tem duas alternativas que elas estão assim, brigando por você, né? Elas estão lutando, mas não, sou eu. E aí o que você vai fazer, cara? Olha só. Se por um lado o Enem é uma mãe, por causa que o comando da questão, do enunciado, ele é nítido, por outro lado ele é sacana. Por quê? Ele pode te apresentar outras alternativas que estão falando verdades. E aí, isso é que é o grande lance. Pode ter duas alternativas que estão falando verdades, mas só uma vai responder aquilo que foi perguntado. Essa que é a maldade, tá? Essa é a sacanagem do Enem, a sacanagemzinha do Enem. Tá? Então o que você vai fazer para ficar nesse 50-50? Tem duas respostas certas. Calma. Você vai voltar no enunciado, tá? E vai completar a frase emendada no enunciado. Por exemplo, na alternativa, perdão. Então, você vai lá, a questão é sobre ditos populares, né? Aí então tá, segundo a batatinha quando nasce, aí tem lá, espeto de pau. Velho, espeto de pau é parte de um dito popular, ok, beleza. Mas não complementa a frase, não tem nexo frasal, né, entre uma coisa, o enunciado e a alternativa. Só vai ser, de fato, aquela que nós estamos procurando, né, se tiver conexão, né, a primeira vai, batatinha quando nasce, espalhar pelo chão, e acabou. Tá? Então, continue a frase, complete a frase. Se tiver em dúvida, enunciado, primeira alternativa em dúvida. Respondeu o que foi perguntado, teve nexo em termos de frase, conexão e tudo mais, né? Não, então lê a outra, enunciado, e emenda já na outra como se fosse uma frase só. Meu irmão, as coisas vão ser fluidas, não dá para mais chutar nesse 50-50. Vou jogar a lapiseira, né, a caneta e ver qual que... Não dá mais para depender da sorte, tá? Então, fica ligado nesses lances aí, que é imprescindível e faz toda a diferença. Um detalhe importante sobre essa questão número 7, né, sobre esse dica número 7, é um tanto quanto óbvio, tá? Você não vai marcar a alternativa antes de ler todas as outras alternativas. E isso tem exatamente conexão direta com estar falando verdades com uma verdade que responda a questão. Então, não vacile, fala, nossa, eu li uma parada mó legal, mó que tem a ver, é mó verdade, pai bola, aí você vai lá e marcar, e não era o que estava respondendo de fato.
Tá? Então, não marcarás nenhuma alternativa antes de ler todas as outras alternativas. Fique esperto nisso, hein? Bom, na dica número 8, nós temos aí um embate. Na verdade, voltamos àquele momento em que você tem um perde e um ganha. Eu vou te apresentar uma linha de estratégia, né, voltada para um determinado ponto. E ela tem pontos positivos e pontos negativos. Tá? E eu também vou te apresentar que existe uma outra linha de fazer, de atuar, que é o tempo entre questões. O tempo entre questões, cara, tem um negócio que você, com certeza, que já fez a prova do Enem, vai lembrar de ter vivido, que é o seguinte. Você marcou uma questão, uma questão número 1, né, pá? E aí você acabou de ler, marcou letra D, filé, massa, ok. E aí você já, no desespero, começa a ler a número 2, só que enquanto você está lendo a número 2, você ainda está pensando na 1. E essa que é a treta, você está terminando de ler o bloco de texto da 2 e ainda pensando, nossa, realmente... Aquela D é a que estava mais certa mesmo, né? Aquela A tentou me enganar, mas eu marquei certa aquela D. E quando você chega no final da leitura da 2, você não faz lhufa, você não faz ideia daquilo que você leu na questão número 2. Você gastou tempo, você gastou ATP de leitura e você gastou cansaço de prova, tá? Então, olha só muito bem o que rola nesse momento, o divisor de águas. Existem dois tipos de pessoas aqui. A pessoa número 1 é a pessoa que no intervalo entre uma questão e outra, pega o gabarito e vai marcar o gabaritozinho. Repare, ela fez uma atividade mecânica, né, que demanda pouco raciocínio, que é procurar um número e pintar, né, e ela limpou o buffer, vamos dizer, limpou a memória de curta duração, né, do hipocampozinho entre uma questão e outra. Então ela fez uma atividade interconectiva entre uma questão e outra, pintou o gabarito, adiantou tua vida e, ok, funcional. Essa pessoa tem o ganho de limpar o buffer fazendo uma outra atividade. Porém, se ela errar uma questãozinha, e é aquela questão que ela tinha certeza que ela ia acertar, velho, a moral de prova dela vai a 0, a negativo na hora. E a partir daquele momento, para realinhar a nave de novo para você, não, ai caraca, perdi aquela questão à toa, tava fácil, pá, né? Demora, tá? Demanda um tempo para você assimilar aquilo, para voltar a moral, começar a tentar ficar positiva de novo. Tá? Então, é um risco que se corre, beleza? Bom, a estratégia pessoal minha é realmente dar um tempo entre as questões. Mas quanto tempo? Porque eu não tenho controle sobre o tempo. Né? Sei lá, são 80 e blaus reais a inscrição do Enem e nem um reloginho besta de ponteiro por sala os caras colocam. Né? É um jogo muito sacana, né? É verdade, isso não tem como negar. Né? E você fica na mão lá do fiscal ainda, né? Que ainda tem um detalhe. Ele vai ficar lá tirando aqueles tempos, você não tem tempo da sua atividade por questão, quanto que você gastou por questão, e isso te deixa numa área completamente às cegas, tá? Em relação, temporalmente falando. Tá? Às vezes até o fiscal esquece e tira depois 2 de vez. Meu Deus do céu, como é que isso foi? Comiu quase 1 hora de prova, sei lá, em pouquinhas questões, então é complicado. Tá? Então o fator tempo é zoado. Como que eu faço para não tomar essa rasteira entre questões? Honestamente falando, eu faço o 4-2-6. Eu faço 2 sessões de 4-2-6. 4-2-6 marquei a alternativa, não vou interferir gabarito para não cair num erro possível e não perder moral de prova. Eu paro de olhar para a prova, eu paro de olhar para qualquer coisa escrita, levanto a minha cabeça olhando reto, né, ou de forma, né, horizontal, né, obviamente não para a prova dos outros, só para deixar bem claro, tá? Mas eu tiro o olho da prova e eu faço inspiração em 4 tempos. Segurar o ar em 2 e a expiração em 6 tempos. Isso é um clássico da respiração. Você controlar a tua respiração num momento de tensão é fundamental. É a coisa mais assim, nossa, é coisa mais papinho mais coach, mais papinho mais meditação. Mas é um trem, velho, que assim, é básico, que é respirar. Esse trem básico, respirar, é como se fosse assim, um carro acelerando em movimento. Assim. Não tem como ele andar se não tiver em aceleração. Então é normal, é básico. Então como é que eu faço isso? Eu inspiro em 4. Seguro em 2. Solto em 6.
Faço 2 sessões disso entre questões. Mas você vai gastar muito tempo, velho. Como é que você vai fazer isso para repor tudo isso? Eu falo, gente, atenção. Você preferia gastar seu tempo como? Lendo uma outra questão, gastando tempo, gastando app de leitura, gastando cansaço, né, corporal, de raciocínio, ou você pode manter o seu cérebro oxigenado, sua cabeça, o corpo bem funcional e oxigenada, para você partir para a próxima questão, do tipo concentrado, oxigenadão, funcional, para aquela, focado naquela questão. Você limpa o buffer por respiração. É um jogo que se joga, tá? É muito importante você não fazer isso durante muito tempo, por causa da questão temporal, por isso que eu faço só 2 sessões disso, que é o tempo que, para mim, funciona muito bem. Ok? Tá? Massa. Bom, a dica número 9 é uma dica, vamos assim dizer, funcional especialmente para quem deixa para marcar gabarito no final. Tá? Como a grande maioria é de deixar gabarito para o final, então essa dica é para você que gosta de deixar gabarito para o final. Seguinte, você tem que lembrar que quando você marcar o seu gabarito, vai estar no final da prova, tua cabeça vai estar cansadaça. Então toda ajuda que você puder dar para o seu cérebro nesse momento final de tensão, de pintar um negocinho, acompanhar na linhazinha, seu cérebro agradece. Então, olhe muito bem, o que eu faço? Tá? Eu marco, por exemplo, aqui está a prova do Enem, né? Então, uma pancada de questão textual, e eu coloco, por exemplo, marquei a letra D, por exemplo, né? Aí eu coloco um Dzão de todo tamanho próximo, em volta da questão. Por que eu faço isso? Porque eu sei do meu cansaço no final. E mais ainda, podem acontecer algumas em que, por exemplo, eu marquei 2, né, na prova, por exemplo, e eu falei, caraca, não era essa, apaga, não, aí bota uma setinha, não, é essa daqui que tá valendo. E aí no final da prova, com a cabeça cansada, na hora de preencher gabarito, você acha que sua cabeça vai ter filtro para isso? Tá? Então é mais difícil de você fazer isso de forma eficiente. Tá? Então, bota um carimbozinho maior, uma letra maior, dizendo, a sequência é essa, para no final da prova você ter menos chance de erros na marcação do gabarito. Ok? Dica número 10 tem muito a ver com uma coisa que eu conversei lá no vídeo número 1, né? Na primeira etapa do vídeo que eu falei sobre preparação para a prova, né? O antes prova, que tem a ver com a questão da alimentação. O que é alimentação, velho? Eu falei sobre a alimentação, a questão dos fluidos, né? O que você vai beber, sobre o alimento básico para saciar a fome, né? E o alimento recompensa, tá bom? Vai ter um momento da prova em que você já vai ter gastado o cardio, banheiro ou encher garrafinha d'água, né? Você vai ter gastado todos os seus alimentos recompensa. Tá? O alimento básico, né, vamos dizer, para matar a fome também está chegando ao fim. Então começa a dar, em termos de insumos e pit stop, por exemplo, né, de cards de pit stop, começa a ter gastado tudo. E aí tem um momento que eu chamo do momento do BO. O que é o momento do BO? O cérebro já está em desespero, já não tem nenhuma muleta em termos de insumo, já não tem nenhuma muleta em termos de sair, aquela prova já começa, o cansaço físico já começa a bater muito forte, e aí nesse momento do BO eu faço novamente o lance da respiração 4-2-6, só que com um diferencial. Eu não repito 2 vezes, não, eu repito 3 ou até 5 vezes, mas com uma pequena diferença. A ponta do nariz voltada para cima. Eu vou olhar para o teto. Ah, mas o fiscal vai... Bicho, olha só se você estiver, sei lá, recebendo, né, psicografando alguma coisa. Só se for por isso, porque não tem lógica nenhuma. Não tem uma coisa, sua antena, seu nariz, nada disso. Não está recebendo cola de nada. É só você lembrar sobre a questão fisiológica do próprio cérebro. Como é que funciona a questão do nosso raciocínio? Está aqui no lobo frontal. Né? Como é que vai fazer essa manipulação dessa questão que nós chamamos de memória? O lobo frontal que vai trabalhar bastante nessa questão do raciocínio. E a prova é trabalho da linguagem de raciocínio. Simples assim. Então, olha só, quando você fica lá fazendo a prova, você vai lembrar que tua posição de prova é assim, ó, voltada para baixo. Assim, você fica horas e horas, minutos e minutos nessa posição. O que acontece? Tem um negócio chamado gravidade, cujos fluidos aqui, perincefálicos, né, do seu seio facial, vai vir tudo aqui pro seu rosto, né, para frente, para baixo, grosseiramente falando.
E aí, meu irmão, quando você faz umas 3 sequências ou 5 de 4, 2, 6, que é aquele lance da respiração, inspira em 4, prende 2 e solta em 6, nessa posição você utiliza a gravidade ao seu favor. Então, os fluidos tendem a sair da pressão, né? Parar de pressionar o seu lobo frontal, o seu córtex frontal do raciocínio. E eu prometo para você, cara, na hora que você fizer isso, se você quiser fazer de olho fechado, faça, a experiência é sua, né? Mas na hora que você terminar a terceira sessão e você quiser voltar, olhe, se você olhar para a prova, o branco do papel vai estar mais branco, sem sacanagem, tá? Você vai ver, por exemplo, a imagem em volta de você, das letrinhas, sai de 460 para 1080, a resolução da imagem, tá? Então, só pra você ter noção de como é importante lembrar que o Enem é uma prova física, e sendo uma prova física, você deve saber utilizar a física do teu corpo envolvida nesse processo. Ah, então fica essa dica que é o momento do BO, começa a bater um negócio, até o emocional começa a dar uma fraquejada, mas é tudo fator físico. Você já gastou seus carros, você precisa de reativar-se você com você mesmo. Pensa em gravidade e lobo frontal, ok? Na dica número 11, eu vou subdividi-la em 2 dicas, ok? Ela se chama status de corretor, e aqui eu chamo de status corretor número 1. O que significa status de corretor? Status de corretor é você, por exemplo, na hora de ler uma alternativa e na hora de ler aquela questão, você grifar os erros que você encontra naquela alternativa. Isso é muito importante porque, segundo uma dica que eu falei agora há pouco com vocês, a gente adora salvar as alternativas. A gente adora salvar, fazer um mapa mental, o Minority Report, para tentar salvar aquela alternativa. Tá? E isso é complicado, porque a gente gasta tempo, a gente gasta TP de leitura, a gente cai em pegadinhas, ok? Então, na hora que você estiver lendo a alternativa, vingue-se daquele seu professor lá do ensino médio que cortava a questão inteira só porque você errou uma palavrinha da sua escrita. Velho, a hora da vingança é essa, irmão. Tá? Você vai grifar aquele nunca, que nem cai mais nesse nunca somente, já não rola muito isso, mas você vai grifar aquela palavrinha, aquela mitocôndria. Não é mitocôndria, velho, é o complexo golgiense, exemplo. Tá? Vai cortar aquela palavrinha que não tem nada a ver, é uma palavrinha que desqualifica a questão como um todo. E você tem esse poder. Você está com o status de corretor. Isso facilita na hora de você tentar rever as alternativas daquela questão, para você nem gastar mais tempo, nem ATP de leitura para tentar colocar aquela alternativa como um 50-50, por exemplo. Ok? Bom, essa dica final é a dica número 12. E ela é a segunda parte do status de corretor. Honestamente falando, essa dica, para mim, é a dica mais importante. E é uma dica que, assim, como professor, já me vem como de forma natural, tá? Que é o status de corretor, parte 2. O que significa o status de corretor? Não é só grifar o erro da questão, não é isso. Agora, o jogo é psicológico. Presta atenção. Status de corretor inverte a lente do jogo. O que a gente pensa muito sobre a questão do Enem? A prova. Ela vai testar os meus conhecimentos, ela vai testar a minha habilidade de raciocínio. A gente adora ser testado, né? E quando a gente vai para o Enem, para uma prova com esse pensamento de ser testado, de ser provado, irmão, a gente já vai na defensiva. A gente já fica nas cordas, tomando, e só na defensiva, sobrevivendo. Tá? E isso já te coloca numa moral de prova baixíssima para ir fazer a prova. É aí, por exemplo, que acaba um monte de emocional de um monte de aluno, que rodou legal o ano todo e o emocional quebra nesse momento. Então eu vou tentar instalar um aplicativo aqui, né, para você que está assistindo até agora, que é a inversão da lente. O status de corretor. Ok, como é que funciona isso? E se, ao invés de vocês irem num domingo, né, 2 domingos na verdade, serem lá testados, provados, serão seus conhecimentos, né, testados, né? E se você
saísse de casa, fosse convidado, né, em 2 domingos para ler 90 microcontos. E nesses 90 microcontos, 5 indivíduos fizeram suas análises, suas afirmações sobre esses 90 microcontos. Esses 5 indivíduos foram colocados num anonimato em forma de letra A, B, C, D e E. E aí, velho, você vira a lente do joguinho, que é o quê? Você não vai lá para ser testado. Você vai para corrigir a prova. Quando você vai para corrigir a prova, você vai para ataque. Você sai das cordas e fala assim, peraí, letra A, véi, como é que você me errou e falou uma besteira dessa? Grifei teu erro. Eu sou o corretor dessa prova. Eu não sou o testado, eu sou o testador. Eu sou o corretor. Eu vou dizer onde estão os erros das alternativas. Eu vou provar para essa alternativa, ou para essa problemática que foi colocada, que essa é a resposta mais correta, mais factível, mais funcional. Isso muda a regra do jogo, isso muda o status, isso muda a moral de prova antes dela começar. Vai para o ataque. Esse jogo é só um jogo você contra você mesmo. Se você já consegue implantar essa mudança de paradigma dentro da sua cabeça, essa mudança de subjetividade, né? Esse modo, né, do vetor, de não ficar na defensiva, mas ir para o ataque, isso faz toda a diferença. Isso não faz só diferença para fazer prova. Isso faz diferença para a vida. Mas o papo aqui não é ser coach de prova. Muita gente me chama de coach de fazer prova do Enem, né? Mas é mais do que isso. Eu falei no vídeo 1 que minha decisão de publicar esse vídeo é exatamente trazer um pouco mais de justiça. Né? Um pouco mais de justiça de equidade, trazer uma igualdade para ficar mais justa a coisa. Para evitar ou mitigar, por exemplo, questões emocionais ou questões físicas que poderiam interferir no procedimento de fazer a prova. Tá? Bom, eu sou o professor Rosalém, essas foram as minhas 12 dicas para a realização da prova do Enem. Não tem matéria nenhuma envolvida, desculpe, né? Se rolou essa expectativa, mas eu creio que matéria por matéria, a essa hora você já está saturado, você já está completo em relação a isso. Agora é hora de arte da guerra, de saber como é que se joga o jogo, sobreviver e vencer. Uma excelente prova para todos vocês. Beijo!